Estamos começando pela Terra FM 105.1, mais uma edição do programa Olé Esporte Clube. Parceria Rádio Terra FM com o Jornal Folha do Mate. E em se falando de parceria, o parceiro de hoje é Felipe Rosa. Já nos antecedeu aqui na programação da Rádio Terra, dando uma força para o seu Daniel Reck, que tem um compromisso na terça-feira. Começou um compromisso mais cedo já, né? Por isso que Folha 105, primeira edição, teve a apresentação do Felipe Rosa. Nós estamos entrando no ar com a companhia dos parceiros Dali Alimentos, Ras Supermercado, Badi Esportes, Crisol, Afubra, Rezer Seguros, Erva Mate Madrugada, Lemen Veículos e MX Esporte, Contos Vale, Posto Chama, Lefa Farma, Vida Farmácias, Prefeitura de Venâncio Aires, Aliança Imóveis, Grupo Antar Incorporadora, Crisol, Arque Pressão Digital, DG Glass Vidraçaria e a companhia também de Bittencourt Viagens e Turismo e Dog do Pipi. Essa turma está com o Olé Esporte Clube, sempre no programa das terças-feiras, como também nas coberturas esportivas da Rádio Terra FM 105.1. Seu Felipe Rosa, que vai conosco até 9 horas da noite. Temperatura eu não informei porque eu quero te dar o boa noite já com você, fornecendo a temperatura. O tempo é bom na capital nacional do chimarrão, mas tem umidade no ar. E a umidade complica um pouquinho algumas pessoas, principalmente na questão de garganta. Então a gente tem que se cuidar um pouco. Qual é a temperatura neste momento? Boa noite, seu Felipe Rosa. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes. 19 graus a temperatura nesta terça-feira, 11 de junho. É uma noite muito bacana, né? Muito bonita em Venâncio Aires. 19 graus a temperatura. Prazer sempre estar com o senhor aqui no Olé Esporte Clube. Tava bom o Folha 105? Muito bom, sempre, como sempre. Como será bom agora o programa de hoje? Ótimo. O senhor já sabe quem vai participar do programa? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, primeiro o senhor já sabe. Sei. Masters do futebol. Hoje nós temos esse jogou. Esse jogou e joga. Isso. E tem história para contar. Ele traz aquela camiseta do Guarani de 1988, a Purina. Quando eu falo Purina, o que vem na cabeça de Felipe Rosa? Kurtz. E Companhia Limitada. Isso, é o Nelson Kurtz. Seu Nelson Ivo Kurtz. Verdade. Esse que continua forte, né? Com muita história também para contar, ao lado da sua esposa, junto com as filhas, junto com netos. Aliás, falando em neto, o vovô vai falar dos seus netos aqui, né? O pessoal pode dizer, mas como assim? Claro que o vovô vai falar dos netos, mas é que o vovô que eu tô falando é um vovô especial. É que ele é chamado de vovô, o Paulo Rogério dos Santos. Então, o Master do Futebol hoje vai conversar com o vovô, porque nós tivemos nessa série especial, aliás, a primeira série, porque eu vou anunciar depois que isso aí vai seguir. Nós teremos mais séries do Master na sequência. São entrevistas feitas pela colega Débora Kist, muito bem feitas, por sinal, que são ampliadas nas plataformas digitais da Rádio Terra FM, do Jornal Folha do Mate. Então você tem um trabalho maravilhoso feito pela equipe da Folha do Mate, Rádio Terra FM. Na segunda parte do programa, nós teremos a presença de Gugu, jogador da Assueva. A Assueva que vem mal na Liga Nacional de Futsal. Complicado. E tem jogo domingo difícil, 14h contra o Minas. O Minas, que tem 16 pontos na tabela de classificação, ocupa a 10ª posição na liga, em vencendo a Assueva, sobe mais na tabela. Esse time que tem jogador conhecido da torcida de Venâncio.
Um deles você conhece, né, Felipe? Olha. Lembra quem é? Saiu da Sueva, foi para Campo Mourão e de lá foi para Minas Gerais. Um moço que joga com a camiseta de número 33. Claro que você sabe. Guilherme. Aliás, tem 4 gols na liga, mas o artilheiro da equipe do Minas é um moço chamado Ribeiro. Olha aí. O Ribeiro marcou 7 gols no campeonato. Esse cara tá metendo bucha. Tem que marcar ele bem no domingo. E o Guilherme que foi indicado como um jovem do futsal pro Mundial, né? De escolhido, enquanto vestia a camisa da Sueva, né? 2022. Isso, foi feita a escolha. Então a gente vai conversar com o Gugu da Sueva mais tarde no programa Sueva, então, que enfrenta o Minas 2h da tarde no ginásio poliesportivo. Rodada mais uma, primeira fase da liga, com sinal de alerta para a Sueva. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. No andar dessa carruagem que eu falo de não vitórias no campeonato, essa questão do fantasma do rebaixamento já começa a sinalizar. Então tá na hora de dar um jeito e vencer os jogos para que a Sueva não venha a ser rebaixada lá no final. Bom, depois, mais tarde, nós vamos falar de Copa Serrana Dinâmica Car 2024 e teremos um atleta Paulinho. O Paulinho é jogador do Duvidosa, Felipe. Um bom jogador do Duvidosa que está aí na fase semifinal da Copa Serrana. O Duvidosa empatou o primeiro jogo e repetiu o empate no segundo jogo contra a CESP em linha Grão-Pará no domingo. Já o Santa Tecla devolveu 3-0 no tempo normal no jogo no bairro Santa Tecla no domingo, que teve cobertura do Olé Esporte Clube. E devolveu 3-0, que poderia ter sido mais. Poderia até dobrar esse número aí. Poderia ter sido muito mais. Houve oportunidades para o time do Santo Antônio de Linha Santana, que também não. Oportunidades que não foram aproveitadas. O goleiro Jean também foi um dos destaques, né? Por parte do Santa Tecla, fez defesas importantes em alguns contra-ataques da equipe de Linha Santo Antônio. Mas foi importante também, a gente escolheu... Linha Santana, perdão. Santo Antônio de Linha Santana. E a gente escolheu o Guto Klafke, da equipe do Santa Tecla, como o craque do jogo, né? O craque Cressol Arc Comunicação. Um jogo que teve a emoção das cobranças de penalidades máximas. Tem gente que errou feio na hora de cobrar pênalti. Aliás, falar em cobrar pênalti, esse que está sentado aqui do nosso lado já fez gol de pênalti, e gol importante. Esse bate bem na bola também. Com certeza, até pela posição que ele jogava, né? Eu sempre digo, todos os times, se eu fosse diretor de futebol, meus times começariam por 2 posições: volante e lateral. Volante e lateral? Se tu tiver qualidade ali, olha. Tá, mas aí eu vou te fazer um reparo. Volante e lateral, eu concordo contigo, mas a outra posição que você precisa ter um jogador. Centroavante. Não, Felipe, eu preciso ter um goleiro. Não, tudo bem, também. Um bom time começa por um bom goleiro, verdade, tens razão. Sabe como é que é? Às vezes tu tem tudo mais legal e o goleiro enterra o time. E aí é complicado. E tu sabe que eu faço umas observações assim, analisando o futebol, às vezes, claro que o cara que é o responsável muitas vezes por fazer o gol, que é o cara mais responsável, são os atacantes, é o centroavante, é o atacante, mas os jogadores que são muito importantes em cada função que exerce são os laterais e os volantes. Eu acho muito importante, um volante que sabe sair bem com a bola, que faz uma boa defesa. Olha, a zaga pode ser meia boca. Se tu tiver um baita volante ali, a zaga lá não precisa ser uma zaga. E o lateral é o desafogo, né? Um lateral que joga, que muitas vezes se atira pro ataque e volta para marcar também. Hoje é raro ter um lateral que seja muito bom na marcação e bom lá no ataque também. É difícil, mas quando tu acha, geralmente o time vai longe. Bom, tá ouvindo o programa nossa colega Luana Schweikert. Um abraço para Luana. Tem mais gente ouvindo aqui. Tem bastante gente participando já, viu? Quem quiser participar no 992238585, só manda um recado aí. Você leu Masters do Futebol
no jornal, no sábado que passou, Felipe? Li. O que você gostou mais? Falar dessa pessoa aí é difícil, né? Porque tem tantos momentos legais, né? E eu gosto da história de vida dele, assim, da história de vida. Conheço a vida dele, conheço a história, conheço a família dele, então é mais fácil pra mim, né? A Débora é muito esperta e até no selecionar as fotos, a Débora consegue relacionar as coisas. Então assim, ó, eu tava vendo uma foto aqui lembrando de um sambista brasileiro. Vou deixar o seu Felipe, tentar lembrar até o final do programa. Aqui, o Banguela do Menino Paulo. É uma foto. Tem um sambista brasileiro que é bem parecido com essa foto aqui. Então eu vou deixar o senhor lembrar. Tá bom? Depois pelo menos me deu um tempo hoje, né? O ainda jovem vovô no início dos anos 80, bigode e depois cavanhaque. Foram adotados definitivamente. Tem foto muito legal. Bom, mas o que temos aqui? Vovô, o veterano que tem fôlego de garoto. A Banguela do Menino Paulo. Pelo amador e pelo profissional, um nome na história do Guarani. Aí tem uma partezinha que é interessante. Aí tem a sacada da Débora de novo. Um chute na quina. O cara lê isso aqui e fica pensando, um chute na quina. Ele bateu na quina de alguma coisa, na quina da trave, ele bateu na quina de uma mesa, e não é nada disso. Mas esse jeito de fazer essas comparações é o jeito Débora de escrever uma matéria legal. E depois ela resume e faz uma pergunta: como o senhor aguenta? É uma pergunta que muitos fazem para o vovô. Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas faz para ele, eu posso. E aí tem uma outra aqui que é muito legal. Na casa de um colorado, essa é boa. O assobio mais ouvido é o hino do Grêmio. Tem muita história para contar. Então eu não vou ficar falando tudo aqui, porque a gente vai dar boa noite para o Paulo Rogério dos Santos. Paulo Rogério dos Santos não é nada mais, nada menos do que o nosso brilhante vovô, essa figura carismática que dá exemplo para muita gente de que parar não resolve. Você pode até se aposentar, mas não pare definitivamente. E ele não para. Seu vovô, boa noite. Prazer ter o senhor neste programa. Boa noite. É um prazer, é todo meu tá juntamente com vocês de novo aqui, depois de tanto tempo, né? Para falar um pouco da minha história. Aliás, a última vez que o vovô esteve na emissora foi num programa especial para lembrar o aniversário da conquista do título amador do Esporte Clube Guarani. Tá lembrado disso, seu vovô? Mas vamos começar sabendo a tua história. Quantos anos tem o vovô? 63. 63. O senhor faz aniversário quando? 16 de agosto, 64. 16 de agosto vais completar 64 anos. O senhor dizia aqui fora do ar que existe nessa questão de aniversário uma certa combinação de vocês na família. Tem filhos que aniversariam praticamente todos no mês de junho. E aí tem outro que faz aniversário contigo no mês de agosto. Quais são os filhos que fazem aniversário no mês de junho? A esposa é dia 4 de junho. Tá, pode dar o nome dela. A Liege. O Liege. A Liege, dia 4. O Juliano, dia 5. E o Paulo Júnior, dia 6. Paulo Júnior tá com quantos anos? Paulo Júnior fez 24. E a outra filha? A Liege 61 e o Juliano 44. Eu disse outra filha. O outro filho. O Juliano é 44. 44. E o Victor Mateus, ele tem 21. Faz 22, agora é dia 16 de agosto também. Quer dizer, são 4 filhos, 5 filhos e quantos netos? 5 netos. Até nisso ele combina, 5 filhos, 5 netos. Daí é 3 netas e 2 netos. Eles convivem muito perto de você ou tem dificuldade
de alguns estarem mais próximos? Um netinho, uma neta moram lá da minha casa. E daí as filhas 1.000 e poucos metros de distância, né? Que a gente mora. O vovô começou a jogar futebol quando? Qual é a primeira lembrança de o vovô chutando uma bola? É um time que só os mais antigos, como se diz, né, vão lembrar. O Erval Mirim, na época do Erval Mirim. Seria de linha Erval? Erval Mirim? Não, o Erval Mirim é depois da Cidade Nova ali. Erval Mirim seria atrás do Parque do Chimarrão, mais ou menos. Isso, ali atrás do Parque do Chimarrão. Termina a Cidade Nova, daí ali ainda tem ali o Nali, o Noel. Todos meus parentes. O professor Nailton também jogava também. Pra te situar, Carlão, fica atrás do Parque do Chimarrão e atrás do Colégio Agrícola. É aquele pedaço ali, atrás ali. E em Venâncio a gente tem a rua Erval Mirim. Tem, isso, e ali é a linha Erval Mirim. Temos a rua e temos a linha. Isso. Então não tem nada a ver com linha Erval. Não, Erval é pro lado do Palanque. A única coisa que tem a ver com linha Erval no lado do Palanque é que o vovô já deve ter jogado lá contra. Não tem lugar que ele não jogou. Isso é certo. Tá, mas e aí, como é que foi isso? Você começou chutando bola de verdade ali? Ou? Era bola de verdade. Agora meus dois irmãos são falecidos, né? O João e o Almirindo. Eles jogavam no Erval Mirim. E eu acompanhava, né? Era mais novo, acompanhava eles. E daí comecei a bater bola. Daí lá pelos 13 para 14, mais ou menos, daí comecei a jogar no segundo quadro. Daí na época até comentei, né, que a gente não tinha chuteira, né? Daí o time tinha as chuteiras, era tudo dentro de um saco lá. Eles agarravam e abriam o saco lá e tu ia pegando. Essa serve numa peça, às vezes tu botava o número que não era teu número, mas... E com marca trocada? Era o que sobrava, tu pegava. As redes na época era esses cordão que a gente amarra fumo assim, todo trançadinho assim, sabe? O finado Ayrton Bender arrebentou alguma rede daquela. O homem batia uma falta, o paieiro. O homem batia uma falta assim que era fora do comum. Tá, e você começou ali. Comecei ali. Depois, como é que foi a tua trajetória? Daí depois dali, comecei a jogar no colégio, mas daí era futebol de salão, os caras jogavam no piso ali, às vezes o vovô de pé descalço, né? Ia de chinelo, daí o pessoal de tênis, o vovô de pé descalço, correndo junto ali, né? Daí depois disso, daí comecei a jogar em outros. A gente acompanhava os times, assim, sabe? Daí quando eu fui pro quartel, um pouco antes de ir pro quartel, comecei a jogar no Boa Vontade de Monte Alverne. Boa Vontade. Tá, você serviu o exército aonde? Santa Maria. Foi para Santa Maria. Santa Maria. Tá, e depois que voltou do exército? No exército mesmo, eu comecei a jogar no Cruzeiro daí. Você vinha para jogar então? Vinha para jogar. Daí, quando eu tinha folga, né? Quando às vezes eu ficava lá, tirava serviço para as pessoas, né? Que os outros milicos pagavam, né? O cara ficava lá, tirava um serviço, tava de folga, né? E daí quando tinha jogo no Cruzeiro, eles pagavam minha passagem e eu jogava no Cruzeiro. Tá, nessa época que você jogava no Cruzeiro, qual é a posição que você jogava? Era meia direita. Você gostou de jogar com a número 8? A ali? Número 8. E depois dessa passagem pelo Cruzeiro, voltando do exército, onde é que você jogou? Pelo Cruzeiro, daí eu joguei no Corinthians. Corinthians era na Bela Vista. Na Bela Vista existia um clube de futebol chamado Corinthians. E aí você jogou lá? Joguei lá. Participava de municipal naquela época? Sim. Naquela época ali, tu vai conhecer até um dos atacantes ali, o Lico, o Ataliba. O Ataliba era atacante. O Ataliba fez 32 gols no campeonato. Ele fazia gol assim de tudo quanto era jeito, o Ataliba. Daí o Ataliba, a final, daí foi em 82, era um campeonato, acho que naquela época, não sei se não tinha 30 times. Olha só, eu posso estar enganado, mas o Ataliba, o Lico, era irmão do Tuti? Era irmão por parte de pai. Pai do Tuti. Isso. Do Nori? Do Nori, do Ataliba. Família de jogador. Só? Na final, contra Fumusul, no Guarani, o Ataliba fez 3 gols. Olha aí.
fez 2 gols de falta e um com a bola andando. Daí o nosso amigo Assis deu um pênalti, né? Ele foi bater o pênalti, e daí bola para um lado, o goleiro para o outro, mas para fora. Tá. Se ele tá me ouvindo, ele vai... Assis. Assis. Né? Assis. Tá, e depois dessa passagem pelo Corinthians? Daí eu comecei a jogar em outros times, aqui e ali, né? Daí joguei no Fluminense Sapé, nesse meio de tempo ali. Daí em 85, em 86, daí Cruzeiro de novo. Daí a gente ficou campeão regional. Ficou campeão regional daí pelo Cruzeiro. E daí em 87, o Silvio e o Nazi me convidaram pro Guarani. O Silvio, que ele fala é Silvio Rex. Silvio Rex. Nazi Carajé. Isso. Eles começaram uma estratégia, um esquema de fazer com que o Guarani se fortalecesse para disputar o campeonato estadual de amadores daquele ano. E nesse time estava o vovô. Quais as lembranças principais que tu tens? Porque esse time começou lá no começo do mês de março, abril, a disputar o estadual. E foi indo e chegou no mês de dezembro decidindo em campo neutro, fora de casa, o título, que é um título que o torcedor do Guarani tem que se vangloriar, né? Tem que festejar. Campeão estadual de amadores, num ano em que o campeonato foi muito difícil. Tivemos equipes muito fortes e umas dessas equipes muito próximas de nós. A gente lembra assim de decisão contra o Pinheiros, que aliás em decisão contra o Pinheiros, também em campo neutro, no estádio, na época, Walter Jobim em Estrela. E nesse jogo aí o senhor fez gol, que foi gol importantíssimo para eliminar Pinheiros da competição. Verdade. Que lembranças tu tens do amador? Era clássico, assim, né? Era clássico, comparando, acho que era que nem Grenal, né? Pinheiros e Guarani. No entanto que a gente fez os 3 jogos, né? Daí a gente ganhou lá 1-0. Um gol muito lindo. O Silvio fez de primeira. Silvio Pritz cruzaram a bola da direita para a esquerda, ele pegou e botou no canto esquerdo do goleiro, a bola voltando. E o goleiro deles era bom goleiro. Um chute daqueles assim que só se tivesse parado ali para pegar, porque senão não tinha como pegar. E daí o irmão do Alvinho, o Enio, fez o gol, 4 irmãos jogavam no Pinheiros. 4 irmãos jogavam no time, isso eu só vi uma vez. Tem coisas que não, né? 4 irmãos. Que pulmão do Alvinho? Alvinho também era outro, né? E daí lá 0-0, daí fomos pros pênaltis. E daí eu acho que eu bati, acho que foi o 6º pênalti. Eu acho que foi o 6º. Daí os caras lá, bate o jeito que tu achar, porque na realidade eu não era cobrador de pênalti. A gente batia brincando às vezes nos treinos, assim, mas não era cobrador. E daí fui indo, naquele canto. E daí o goleiro se mexeu, meti num canto, o goleiro foi pro outro canto. Um dos pênaltis mais marcantes pra ti? Com certeza. E o que passa na cabeça do jogador nessa hora, o vovô? É um pênalti importante, não pode errar? Que na realidade, se eu errasse ia ficar empate de novo, né? Mas daí a gente fica se culpando, né? Claro. Que até hoje, um jogo de brincadeira, se tu bate um pênalti, tu fica sentido, né? Tu imagina Verdade. Como é que se sente um jogador batendo um final de campeonato? Nossa, a responsabilidade é muito grande, muito grande. Mas tu fez uma pergunta ali. Olha, pra mim acho que quase todos os jogos foram importantes. Sempre te dava um friozinho na barriga quando eu entrava pro jogo? Depois que tocava o pé na bola, já era. Aí já... Não, já era. É que tu sempre... No começo, assim, sabe? Que o jogador de marcação parece que é melhor que o jogador habilidoso. Sim, tu te preocupa. Eu acho que eu te compreendo. Acho que a gente tem que chegar pra desarmar o cara. Isso. Né? E o habilidoso, ele tem que passar por mim, passar pelo outro ali. E daqui a pouquinho o cara não passa, né? Ele já vai ficar... Eu te pergunto pelo friozinho da barriga porque tu sempre demonstrou pra gente que te olhava de fora uma tranquilidade muito grande dentro do campo. Como tu é na vida, né? Sim. As pessoas às vezes até falam assim, no futebol, às vezes até nem aguentava, né? Porque fui expulso umas quantas vezes, né? Os caras às vezes tiram o cara do sério, né?
E na vida, vamos supor, os caras, como é que tu é tão calmo assim? Eu digo, não adianta se tu querer apressar as coisas. Não tem porquê, né? Tu tem que fazer atividade, tu tem que fazer, tu tá ali, tu tem o dia inteiro pra fazer, coisa e tal. Então tá fazendo naquele ritmo, né? Tu vê o vovô falando assim, Carlão, o me remete o bingo também. Sim. Uma tranquilidade, né? E jogaram juntos, né? Um jogo que ficou na história também foi lá em Pelotas. Eu sei que tinha, eu não tô lembrando o nome do time, lá que tinha o Brasil de Pelotas, tinha o Pelotas. E o Farroupilha. Então era o Farroupilha. Grêmio Atlético Farroupilha. Farroupilha. Daí nós fomos lá, daí era o finado Cuca. Vovó, tu marca camisa 10, que é o cara habilidoso deles. Onde é que ele ir, tu fica do lado do cara. Tu fica lá. Daí comecei a marcar aqui, marquei ali, o cara nada, e os caras pediam, toque em mim. E sabe o que é isso? Marcação carrapato. É coisa braba, até tô brincando no salão, às vezes quando os caras começam a te marcar, tu fica meio... E daí, lá pelos 15 do segundo tempo, o treinador tirou o habilidoso deles. E dali em diante eu segui carreira eu segui sendo titular do Cuca ali, né, em 89. E daí até ele lembrou um jogo muito legal, porque tem uma história nesse jogo que remete também a um outro jogador de Taquari, né? Que veio do Pinheiros pro Guarani, que é o atacante Cupim. Me lembro também. Cupim da... Esse jogo foi um jogo também marcante na história do Guarani naquele ano de 1989, que era o primeiro ano de Guarani no futebol profissional. Isso. Que bom que memória o senhor tem também, né, vovô? Eu sei que tem jogos assim que aquilo fica na história. Marca muito, né? Bom, aí você participou na campanha de 89, quase que o Guarani passou para a primeira divisão. Aí vem 1990, outro grande time, vovô segue no time. A gente ficou em terceiro em 89, né? Era 2 que subia, nós batemos na trave. Tudo porque num jogo no Edmundo Faix, praticamente lotado, um cidadão que jogava muita bola e que viria a ser técnico do Guarani depois, chamado Paulo Freire, jogo aqui contra o Ipiranga de Erechim. Esse danado do Paulo Freire liquidou o Guarani. Tudo preparado para a festa do rubro-negro, e aí o Paulo Freire conseguiu fazer gols e liquidou com o Guarani 2-0. Não lembro se ele era meia direita ou meia esquerda, ele era uma das duas camisas que o homem era, agora não tô lembrado, assim, era... Depois ele veio a ser técnico do Guarani, mas ele está muito saudoso hoje, mas é importante destacar isso aí faz muito bem. Algumas coisas que marcaram. Aí participou em 90, decisão contra o Inter de Santa Maria. Outro amigo seu fez de cabeça o gol que colocou o Guarani na primeira divisão. Bolívar fez um gol de cabeça. O Bolívar pai, porque tem depois... E jogar também. O Bolívar filho. Isso é ótimo. Vovô, aí depois que o Guarani entrou na divisão principal do futebol gaúcho, você continuou no time até que ano? Quando é que você parou? 93 você parou. Neste tempo de gauchão, se tivesse que citar uma temporada que tu julgas assim que foi muito importante para ti, é muito difícil de você não destacar a temporada de 91. De 91, quem é que tava os nossos... 19 jogos invicto no gauchão, primeiro ano de gauchão. Isso parece quando a gente relembra isso, parece que não é verdade. 19 jogos, né? 19 jogos, é bastante coisa. Isso aí hoje, um time profissional, aí é difícil acontecer isso. Muito, ó. É difícil. O que pra ti significou vestir a camiseta do Guarani por todo esse tempo? Bom demais. Isso é uma história assim que sem palavras até, sabe? Depois que tu parou de jogar em 93, você ainda seguiu jogando? Eu joguei 2 anos na segunda divisão no Pinheiros Taquari, 94, 95.
Mas antes de jogar no Pinheiros, daí eu joguei no Juventude, lá em Taquari, né? Daí o Alvinho me convidou, os caras estão precisando lá, não quer jogar com eles lá. Alvinho, até vou, né? Mas às vezes eu trabalho fim de semana, que né? Na época da CE a gente chegava domingo, a gente trabalhava, às vezes ficava uma semana fora, trabalhava fim de semana. Daí jogamos, fomos pra final. Daí eu, 34 anos, daí tinha uma gurizada com 20 anos, 18 anos. Mas tipo assim, as pessoas hoje, eles dizem, com 34 anos o jogador é velho, com 33 anos, sabe? Essa época, pra mim, assim, tu tava no auge? Era no auge. Daí com 35, marcava os guri, a gente jogamos contra grandes times também na segunda divisão, tem bons atacantes, né? Então, eu acho que 33 anos, 34, 35 anos, hoje a gente vê no basquete os caras com 40 anos, 38 anos, né? Os caras voando. E aí o basquete é uma coisa rapidíssima, né? E daí, às vezes, os caras perguntam, né? Até quando? Não sei o que mais. Eu digo que se eu tivesse a minha carreira seguida, mas eu preferi o trabalho, né? Porque... Era sobre essa pergunta que eu ia fazer pra ti. Se fosse nos dias de hoje, vovô, da decisão que tu tomou lá em 93, de parar com, ou 95, de parar com o profissional, de seguir na tua carreira, que também era muito importante, tu teve que optar entre uma e outra, tua carreira de funcionário da CE. Se fosse nos dias de hoje, que tu tivesse o time do Guarani como tava naquela época, o que tu faria? Tipo assim, pelo salário que eu ganhava na empresa, eu ganhava mais na empresa que no Guarani, né? E daí o Vacaria, praticamente eu começou a minha parada por causa do Vacaria, mas isso foi em 91 já. Daí ele falou pra mim, vovô, comigo só joga quem treina integral. Aí tu vai ter que escolher, ou trabalhar ou jogar. Daí eu disse, não, eu vou trabalhar. Daí o pessoal do Guarani arrumou a Avenida pra mim jogar em 91. Daí joguei a segundona com a Avenida em 91, o Bolívar jogou na Avenida, o Isidoro jogou na Avenida também, né? Fomos pra Avenida. Daí jogamos uma temporada. Daí em 92, daí voltou o Celso Freitas de novo. Que gostava do vovô. Daí perguntou pro pessoal, o vovô vai parar por isso. Tá jogando amador já. Daí não, quero o vovô aqui comigo. Daí joguei em 92, em 93 era o finado Poleto também, em 93 também. Joguei com o Poleto também. Joguei várias partidas titular. Treinava em horários alternativos quando dava daí? Treinava em horário alternativo. Era os coletivos das quarta-feira e sexta-feira. E sábado de manhã 2 toques. E geralmente a minha esposa ficava brava, né? Porque na época, começar a temporada mês de janeiro. Eu tirava férias mês de janeiro pra fazer a pré-temporada. Sim. E daí vamos supor, eu trabalhava pra fora. Eu tava lá em Cachoeira, tava lá em Encantado. Daí a gente ficava a semana toda fora. Daí, no mínimo 2 vezes por semana, ou 3 vezes, eu corria em torno de 4, 5, 6 quilômetros. Eu corria lá, 40 minutos. Pra cuidar da forma física. Porque o meu preparo físico, assim, sabe, eu agradeço a Deus. E isso sempre foi o meu forte. Teu biotipo sempre te ajudou, sabe, né? Sempre. Na época também eu tinha 76, 77 quilos, né? Então, eu tenho 1,80 m. Daí facilitava, eu nunca fui assim, né, de pegar muito peso, né? Tinha 76, 77, hoje quantos quilos o vovô? Hoje eu tenho 80. Subiu pouco, né? Hoje eu tenho 80 quilos. Tanto que eu ia te dizer, vovô, que parece que eu tô te vendo no tempo do Guarani. Normal, naquela época. Qual era o cara, ou qual foi o jogador mais difícil de marcar? Você citou aqui que o Cuca, o Gabriel Porto, lá nesse jogo contra o Farroupilha em Pelotas, dava função, pegar o principal e não deixar ele jogar. Mas há aqueles que mesmo tentando fazer isso fica difícil. Nessa trajetória toda, se for profissional, pode ser profissional, se for uma amadora, você pode citar. Qual é o cara mais difícil de marcar?
Não, esse camisa 10 lá, eu ficava perto do cara, ele não era um cara rápido, ele era um cara habilidoso, mas era... Lento? Era um cara lento, vamos supor, né? O cara que eu achei mais difícil de marcar, um atacante, foi o Paulo Gaúcho. Por quê? O Paulo Gaúcho, ele era muito rápido, né? Muito rápido, e daí a estatura dele menor que a minha, até pra te dar um jogo de corpo, comparação, fica, é mais difícil, vamos supor, né? Pra te marcar. Além de rápido, né? Daí o cara é pequeno, se é um cara... Eu me lembro dele entroncado, se é um cara maior, daqui a pouquinho tu chega no corpo, é mais fácil. Tá aí no nosso amador aqui, que todo mundo conhece o vovô, muitos já jogaram contra o vovô, a favor do vovô. Quem é o cara que tu destacarias? Carlão, se eu falar pra ti, assim, na realidade, assim, eu nunca tive dificuldade de marcar os meus atacantes, vamos supor, ou os meias, sabe? Eu não me lembro, assim, de mente, assim, sabe? Então me destaca um grande jogador da tua posição no nosso amador. No nosso amador? É. O Lúcio Croce jogou muita bola de volante ali. Lúcio Croce. O Lúcio Croce tinha uma calma, o Lúcio Croce ali... Boa lembrança, né? O Lúcio Croce que teve lá naquele começo. Teve lá naquele Guarani. Com você. O outro também, o Eldor, sabe? São esses caras, sabe? Que... Aqui meio campo, o Guarani tinha Eldor e Alvinho. Meu Deus. Facilitava bastante, pra mas Deus. O que é isso aqui? Um chute na quina. Conta essa história. Isso aí é um chute na quina, porque naquela época era a quina. Naquela época era loto. Quina da loto, me lembro disso. Aquela época era loto, né? Era loto. Você fazia a sua aposta? Fazia minha aposta. Toda semana? Às vezes a minha esposa fazia. A gente tinha um bolão. Né? Era 10 funcionários da CE. Isso funcionava que nem a Mega Sena hoje, tinha acertava 6 números, né? Que nem hoje tu acertar aqui, né? Que nem hoje tu acertar aqui, né? E aí houve um momento que Houve um momento, daí a gente tava trabalhando pra fora, daí a mulher fez o jogo, né? E daí o Clênio, o Gregório, tinha três irmãos que participavam, mas daí um deles saiu, daí entrou 2 rapazes da tua terra. Entrou 2 rapazes de Taquari. Né? Daí 2, eu não vou participar mais. Daí eu não tenho sorte, vou deixar depois que entra alguém com sorte. Não deu 2 meses, a gente acertou. Olha só. A gente jogou mais de anos, comparação sempre a gente jogava 10 cartão, tipo, cada um pagava um cartão, vamos supor, mas quem fazia sempre era eu. O que deu? Não deu nada. Sempre os mesmos números. Sempre os mesmos números. Tu lembra de 2 números, por exemplo, que aparecia nessa relação? 2, eu me lembro dos 5. Sério? Todos? Esse aí nunca mais esquece. Quais foram os números? Era 02, 35, 42... 02 35 42 58 70. 58 70. Olha aí. Olha só. Tá, agora conta o principal que a turma quer saber. Quanto é que deu de dinheiro naquela época? Que ano foi mesmo? 86. 1986. Muito dinheiro. Muito? Muito mesmo. Só pra te ter uma noção, deu 4 acertador. Vamos supor, acertou tu, acertou o Carlão, acertou a menina que me entrevistou. E daí... Dividindo por 10 pra vocês. Daí eu com mais 9 colegas da empresa. Né? Aquele, eu digo, não era colega, era amigo mesmo. A gente convivia mais entre amigos, mais entre os amigos e colegas. Tempo com os amigos, mais tempo com eles, com a família. Né? Daí um certo dia a gente veio... Tava trabalhando na Feliz. Fazia um ano que eu tinha entrado na CE. Né? Já foi uma felicidade, né? Passar pra CE, um ano. E daí em 86 daí o Clênio Gregório veio com os cartão lá em casa, né? Sexta-feira 13 de novembro. Daí veio com os cartão lá em casa. O vovô tá aí. Né? Daí a minha esposa tava lavando roupa, né? A gente morava de aluguel lá do postão de saúde ali. A gente morava de aluguel.
Daí o meu filho tinha 6 anos, a minha filha 4. Daí, não, ele tá deitado, ele arrancou um dente, né? Ele tá deitado. Daí ele, mas o que é? Não é acertemos na loto, não é acertemos na loto. Bah. Eu me acordei, acertemos na loto. Eu fui me levantando. Vovô, cadê? Tu tem um jogo? Tem um jogo? Claro, né? Tem um jogo. Naquelas alturas deu o dente, não doía mais. Aí ele chegou, esqueci do dente. Ele chegou, né? E me deu o papelzinho. Assim. Não, mas não tem mais esses números aí, Clênio. Que a gente tinha uns números assim, a gente tinha em vários cartões, vamos supor o 02, o 35, vamos supor. A gente tinha em quase todos os cartões, vamos supor, né? Era mesclado. Esses números, daí os outros eram mesclados. Não, mas a gente não tem esses números aí. Esse aqui. Não, esse aí nós temos. Daqui tinha o 02, isso aí nós temos. Daí peguei o cartão, comecei a molhar assim, né? Acho que era o quarto, agora não lembro, acho que era o quarto cartão, era uma tripa de. Hoje sai cartãozinho por cartãozinho, sim, né? E antes daquela época era uma tripa assim. Daí ele. Não acertemos mesmo, e agora? Né? Daí e agora? Tô milionário. O vovô tinha bicicleta, mano, até o momento ninguém sabia o valor, né? Sim. Daí chegamos, daí ele tinha, não me lembro, acho que era um Chevette, eu acho. Não, ele tava a pé também. Daí fomos no Mário Rasquinha, meu compadre. Morava ali perto da Maria Haas. E eu morava lá perto do postão de saúde. Uhum. Daí chegamos num bar, e tinha o Amaro. Ô Amaro, nós acertemos na loto. Junto com nós no bolão. Vamos lá, depois me dá a minha parte. E ele ficou no boteco. Chegamos no Mário Rasquinha. O Mário Rasquinha tinha um chevetinho tubarão. Uhum. Acho que lá 76, acho que era que esse chevetinho. Ô compadre, leva nós lá embaixo na lotérica lá. Fazer o que na lotérica? Não acertemos 5 números. Tá brincando de ser bobo. Parece que ninguém queria acreditar, né? Pá. Daí fomos nós 3 no Chevette, fomos lá no Nelson Gregório, na entrada da Brantes. Sim, conheço. Fomos lá na entrada. Vovô, eu tô ansioso pra saber quanto. Quanto foi então? Não, mas a história tá bacana, continua. A história tá bacana. Continua. Daí pegamos o Nelsinho. O suspense tá bom. Pegamos o Nelsinho e fomos lá na lotérica. Era na rodoviária. Uhum. Era na rodoviária o canhoto. O canhoto tinha um Santana do Ano. Pegou. Daí chegamos lá, né? Daí a guria conversando com o motorista de ônibus. A gente acertou aqui uns números aqui. Daí mostrando assim pra ela. Ela olhou. Se é o terno é aqui. Eu disse, não é o terno. Se é a quadra é na caixa. Olha aqui. Ela olhou. Só um pouquinho. Ligou pro canhoto. Eu não sei onde o canhoto tava. O canhoto levou 2 minutos pra chegar lá. Daí era perto das 11 horas isso, né? A caixa abria às 11 horas. Uhum. Daí o canhoto, vem comigo aqui. Daí eu fui com o canhoto, né? E os outros foram no Chevette. Chegamos na caixa lá, o canhoto, cheio de gente na caixa. Abre. Daí o guarda, não, só abre às 11. Chama o gerente lá, eu trouxe os milionários aqui, os caras acertaram na loto. Daí o cara abriu a porta e fomos lá. Quando o cara falou a quantidade de dinheiro que era, quase desmaiou. Só pra ter uma noção, então, daí naquela época, da minha parte, eu não tinha casa, não tinha carro. Eu comprei 4 terrenos, comprei uma casa, era 86 isso, comprei um Passat 80. Hoje seria um carro 2018. Daí comprei uma DT 180. As crianças não tinham bicicleta. Daí eu comprei uma bicicleta para cada criança. Comprei TV colorida, comprei videocassete e umas coisas para dentro de casa. E ainda sobrou uns trocos. E daí depois eu fiz a casa que eu moro hoje. Isso se eu fosse colocar devidamente na ponta do lápis. 1 milhão? É mais que 1 milhão? Eu não sei, vamos pôr os 4 terrenos hoje, seria já em torno de quase 400 mil. Daí um carro mais uns 50 mil. Uns 800 uma mil? Moto, mais uns 30. 600, 700 mil? Vamos supor, né? Então daí tu imagina que isso que a gente divide a nossa parte em 10. Sim, imagina. Só somando, vamos supor, se fosse tudo de um só, 10 casas, 10 carros, 10 motos, 40 terrenos, era muita 10 grana. TV,
E esse foi o chute na quina. Esse foi o chute na quina. Olha aí. Muito sacada legal da Débora. Bom, nosso tempo está indo aqui, mas eu preciso resolver essa questão aqui. Na casa de um colorado, o assobio mais ouvido é o hino do Grêmio. Explica isso. Essa calopsita foi tipo um chute na grama, vamos supor, né? A mulher vinha vindo do serviço e essa calopsita, ela tava na grama com a asinha quebrada. E até hoje ela não voa ainda. Não sei se o dono botou fora ou o que fugir, porque ela não ia fugir, porque ela tava com a asinha quebrada. E na grama, no campinho perto de casa. No campinho ali de areia ali, né? Daí ela pegou, levou embora. Daí começou, passou uns remédios nela lá, foi indo. E não sei se ela já sabia ou não. E daí a mulher é gremista, né? A tua esposa é gremista? A minha esposa é gremista. E tu és? Eu sou colorado. Lá em casa tem 3 colorados. Tem 3 colorados e 3 gremistas e 1 corintiano. O Matheus é corintiano. Eles até brincam, como é que tu deixa teu filho ser corintiano? Eu digo, tá, mas se ele é gremista, se for do Flamengo, tem que deixar, cada um ter a livre escolha, né? Eu nunca fui de colocar camiseta nele. O pai é do Inter, tu põe a camisa do Inter. Não, tem que deixar eles escolher, né? Mas tu não era do Inter fanático, assim? Não, eu sou torcedor do Inter, né? Mas nunca me arrei em ninguém, sabe? Tá, mas quem é que ensinou essa calopsita? A mulher sempre assobiava lá. E aí ele foi imitando? Foi imitando, né? E daí de vez em quando eu já é gremista, eu assobi também e ela... Ela te responde. Ela responde também. Olha só. E essa questão aqui, ó, porque eu comecei brincando com essa tua foto aqui, banguela, a banguela do menino Paulo. A banguela também é uma história de um senhor, aquele era vovozinho mesmo, já tinha uns 80, ele vai encacetada, né? O senhor já estava perdendo os dentes já pela idade, acho. E daí um certo dia lá, daí eu tava na troca lá, tinha 8 para 9 anos, né? Olha, igual o vovozinho, olha o vovô ali. E daí eu falei pra minha mãe, né? A minha mãe, não, tu não atende, guri, porque senão o apelido pega. E daí às vezes, ô vovô, eu não olhar. Tu não quer, né, vovô? Aí é pior. Aí é pior. Daí não, mas era aí uma coisa, eu olhava, né? E foi indo depois. Sacanagem, né? Quando alguém me chama pelo meu nome, eu até estranho. Pá. Até a minha mulher me chama de vovô. Olha aí. Se ela te chamar de Paulo Rogério, é coisa feia, né? Quando eu chamo de Paulo Rogério, ela tá brava. Esse é o cara que ficou vovô mais cedo. Fiquei vovô mais cedo. Aí tu imagina com 9 anos, vamos supor, chamar de vovô. E hoje eu vou fazer 64. E quem me conhece eu aí há 50 anos, sei lá, mas esse cara é vovô já desde que eu conheço por gente, né? Que coisa. Onde é que você consegue manter esse fôlego de 20 anos com 63? O fôlego, eu acho que é um dom que vem de Deus, assim, sabe? O preparo, eu acho que sempre foi assim, né? Que tinha os colegas na época, que a gente fazia maratona lá na César Motorista. Eu sempre estava entre os 3, 4 ali na frente. Os caras estão aí para dizer isso também, né? Sempre. E jogava os 90 minutos, sabe? E isso nunca foi sempre foi o meu forte. Qual foi o melhor treinador que você teve, independente de ser profissional ou de ser amador? Não, pra mim foi o Celso Freitas. Não porque ele me pediu pra voltar de novo, mas sabe, é um homem carismático, assim, sabe? Acho que era muito amigo dos jogadores, né? Fechava grupo, né? Carismático, sabe? O Vacaria já era meio durão demais, assim, sabe? Um cara, assim, sabe? Rigoroso. O Poleto também era bom treinador, o finado Bebeto, sabe? Não porque ele me mandou embora, mas eu não me identifiquei com ele, sabe? Mas os outros, todos os treinadores aí, o Bebeto também. Uma vez fui escolhido várias vezes o melhor em campo, né? Às vezes jogando lateral, às vezes jogando de meia. Um jogo contra o Juventude, a gente empatou, acho que foi 0-0, lá no Feira de Jacone. Tinha o Veneza, um moreno, mas o cara era muito rápido. O Bebeto se chamava Nego Velho. É tu. Aquele lá, ó. Aquele lá. Gruda nele, não deixa ele cruzar uma bola. E o vovô ali, eu jogando lateral, fui melhor em campo, né?
É impressionante, né? É incrível. O vovô tem muita história legal. E eu olho pro vovô, eu lembro dele na lateral do Guarani. Como é que pode, né? É impressionante. Lembra. E o último jogo, aquele. O vovô é um retrato do Guarani, né? O Sandro, não sei se era Sandro Gomes, como é que era? Eu sei que era Sandro. Sandro Gomes. Aquele cara era muito rápido também. Daí eu olhava assim, os caras jogando, mas será que eu corro tanto assim também? Eu pegava os caras rapidíssimo. Em 91, a gente jogou, eu marquei o Maurício lá, foi em 89, um jogo amistoso que a gente fez. O ataque era Maurício, Edu e Nilson. Imagina, eu marcando o Maurício. Marquei o Flecha Negra. Tarcísio. Contra o São José de Porto Alegre. Olha aí. 3-0. O Omar acho que fez 2 gols, deu um drible no Pinga lá, coitado do Pinga, até hoje tá procurando a bola. Sabe quando o lateral, o zagueiro fica meio de lado, ele levou. Era ligeiro também, Omar. Levou, eu acho, não sei se ele não fez os 3 gols aquele jogo. 2 eu me lembro que ele fez. Também. E marquei também outro cara rapidíssimo também. Daí eu tava na Avenida, era um jogo amistoso também. O Alcindo, cabelinho branco. E daí depois os caras disseram, o que tu fez pra ele? O que tu fez? Ele tava voltando, acho que tava começando a temporada dele, ele tava no Japão. E eu joguei lateral esquerdo aquele jogo, ele jogando ponteiro direito, deu cãibra no cara. E tô firme. Tem um monte de gente viva aí pra ver. E o vovô tranquilo. Tranquilo. E não era fácil de marcar ele. Não era fácil, rapaz. Carlão, pelo amor de Deus. Tem um pessoal interagindo aqui, ó. O Jonas lá do River Plate, pessoal do Márcia do River Plate, mandando um abraço pro vovô. Boa noite, estamos na escuta, grande Carlão. Bom programa pra todos. Abraço da família Santa Tecla. Também por aqui o Lotário Weschenfelder. Conosco por aqui também o Ismael Lorde, o Marley Clock também, e a Simone Carolina dos Santos bota assim, o melhor exemplo do esporte, o vovô. Que legal. Sabes que o meu filho tá ouvindo o programa, ele tá indo pra Santa Cruz e mandou um recado aqui, né, seu Douglas. Manda um abraço pro vovô, grande personalidade. Obrigado. Sabes que a gente lembra muito do vovô também na sua atividade profissional, que não no futebol, né? Também. A gente relaciona vovô e também o bingo na mesma condição. Antiga CE. Quem tá ouvindo e coloca uma foto aqui, olha só, vitória por 9-7, raquete na mão. Daniel Rec, Companhia Limitada. Espera ele não gritar muito lá, que de manhã ele não fala daí. Ele tá afônico, tá sem voz, o Daniel Rec, mas na raquete ele tá bem preparado. Parabéns, seu Daniel Rec. Que o senhor siga vencendo até no final de semana. Hoje é terça-feira. É o começo de tudo. Tem que chegar bem na final, né? Claro. Tem que mostrar que a gente não joga bem um único jogo. Parabéns pela vitória. Tem uma última pergunta pra fazer pro vovô. Vovô, a composição da tua zaga ali quando tu jogava de lateral, qual foi a melhor pra ti? Tu e mais os 3 companheiros de zaga e o lateral esquerdo. E o goleiro pode citar também. Que tu faria uma seleção pra ti, assim, tu junto, incluído, claro. Não, ali era o Carlos e o Bolívar, né? E aí o Clóvis. Lateral esquerdo. É o Clóvis que já não está mais entre nós. E o goleiro? O goleiro era o Alberto. Lembra do Alberto, bom goleiro. Teve passagem pelo Internacional. Isso aí. Antes que eu me esqueça ali, até para agradecer pelo nosso presidente ali, o Jonas Pait. Isso. E toda a torcida do River Plate, que agora é dia 22, a gente tem uma semifinal em casa. A gente jogou com amizade fora de casa, empatou 2-2 e vamos pedir o comparecimento de toda a torcida aí para estar lá dia 22 pra gente conquistar uma vitória e chegar na final. Vovô, o Jardel do Nascimento, o Ratinho, não tem quem não conheça o vovô. Grande pessoa, abraço a ele. Obrigado. Vovô, como é que foi o contato com a Débora que você recebeu para essa entrevista que está no jornal? E o que já houve de repercussão em cima dessa matéria? Tem gente até tá dizendo que eu tô pagando pra sair na Folha do Mate. Eles falaram isso. Encontrei um grande amigo nosso também aí, tá no papel de vocês, também um grande repórter aí, o Ricardo Becker.
Nosso Becão, zagueirão do... Não, é Fernando Becker. Desculpa, Fernando. Desculpa, não sei como é que saiu o Becão. É o Becão. Fernando Becker. Falei com o Becão no mercado, Stock Center. Será uma outra geração, né? Do Guarani. Chita. É, essa turma toda. Bozó, Eto. Meu Deus. Marciano. Grande time. E relembrando também do Cruzeiro ali, eu fiz gol importante no Guarani. O Cruzeiro e Guarani é os dois times do teu coração, assim. Sim. E o Guarani Master agora também, o River Plate, o São Luís, sabe assim, o Vila Arlindo, todos os times que eu passei. Nosso futebolzinho da segunda, vovô, tu abandonou a segunda noite no campo do Lúcio. Segunda eu tô indo tipo na igreja. Não, então tá. Tá bom. Mas na terça tem das terças e tem das quintas. E daí no Guarani, quando não tem jogo no River Plate, eu jogo no Master do Guarani. Sábados. É um misto, né? Ali é um mistão do Guarani sempre também. Praticando atividade física, sempre praticando atividade física, sabe? E as pessoas sempre me elogiam e gostam da minha presença quando eu tô junto também, sabe? Eu sempre tratei todos os meus colegas bem. Todo mundo. Em todos os times que eu fui, eu sempre fui tratado da mesma forma, assim, sabe? Sempre. Eu me dou bem com todo mundo. Eu acho que isso é a maior coisa do mundo que tu tem pra fazer, sabe? A amizade. Verdade. Isso não tem preço. SB Esportes, Frigorífico Crotze e também Lojas Bade tem Master do futebol. Hoje, conversando com o vovô, fechou essa série, mas Débora Kist já nos adiantou, hoje já saiu esse anúncio no jornal Folha do Mato, nós teremos a sequência com mais jogadores que serão destacados por aqui, inclusive com a possibilidade de o leitor, de ouvintes também da Rádio Terra, dar a sugestão para Masters que indicar. E temos muitos, né? Nossa. Eu quero encerrar agradecendo a presença do vovô aqui e colocar ele numa responsabilidade de citar alguém que você acha que tinha que também ser ouvido como master do futebol, o vovô. Um só. Quem é que você lembra? Quem tu indicaria? Olha, quem tem história também, com certeza tem história, pra mim é o Paulinho Lausch. Paulinho Lauxen, esse já tá na relação. Tá na lista. Já tá na lista. Grande lembrança, né? Carlão, vou te confessar que eu fiquei muito feliz em poder fazer o programa contigo hoje, porque eu vivenciei muito do Guarani com o vovô. A minha geração, hoje estou com 46 anos, todos da minha geração pegaram o auge do Guarani quando eu era moleque, né? De 10, 12 anos, e eu ia a todos os jogos do Guarani com meu pai. Então eu fiquei muito feliz de poder estar participando contigo também aqui, estar apresentando contigo o programa e ter essa lenda aí de Venâncio, do futebol de Venâncio com a gente. Eu fico mais feliz ainda, porque a gente começa a lembrar tanta passagem. Nós iríamos até a 1h aqui. A gente só tem alegria de poder. Então eu vou te lembrar um jogo, então, que a gente jogou aquele jogo, que o Omar fez o gol também. Daí, naquela época o Celso Freire tava um bolão, como se diz, né? Bolão. O Omar era um encorpadinho, baixinho, cabeludinho, assim, meio... Isto. Parecia um índiozinho, né? O pai do Michel. Atacante também. Atacante também. Você vai citar ou Santa Bárbara ou Ijuí? Não, foi aquele jogo que a gente classificou, a gente tava perdendo, era o Bagatino, acho que era o juiz, um gringão enorme. Daí a bola o homem tava ajeitando o relógio, e o goleiro, naquela época de pegar e largar a bola, fazia que pegava, ameaçava. Pois foi lá em Santa Bárbara. O Osvaldo era o goleiro. E o Hélio era o zagueiro. Isso aí. O Hélio era o zagueiro. Eu tô perdido na memória de vocês aí, meu Deus, não sei quem tem melhor. Mas tu só escuta. Daí o juizão já tá pra terminar, tá ali pra terminar o jogo, né? Tava 1-0 pra eles, acho que era 2-0 pra eles, o Guarani fez 2-1. E aí, nesse momento aí, olha a bobagem que o cara foi fazer. E daí o goleiro fazia que pegava e o Hélio ameaçava. E deu uma hora que o Omar ameaçou e o zagueiro foi chutar e bateu na mão do goleiro, sobrou pro Omar, o Omar guardou. E o juizão ficou olhando, todo mundo vibrando lá.
Bandeirinha correu 2-2. 2-2. Isso ficou na história. Foi numa quarta-feira à noite em Santa Bárbara. Quantos graus tava? Tava frio pra burro. Ah, meu Deus do céu, sabe tudo. Só que o vovô não contou. Celso Freitas, o doutor Hélio, eu nunca vi esses caras pular tanto na minha vida. O difícil, mas imagina, né? Eles e nós também, né? Mas o difícil foi depois. A saída de Santa Bárbara. Meu Deus. Um abraço pro nosso colega Astor José Rexigel. Isso aí. Que esse cara chegou molhado em Venâncio de tanta cerveja que eles largaram no copo, na cabeça dele, no corpo dele, na beira da tela, e ele não podia falar nada. Tinha que ficar quietinho. Omar. Vida de repórter também não é fácil. Tinha um ônibus de torcida lá também. Olha aí. A minha esposa estava lá. Ela acompanhava os jogos. O Guarani Glória de Vacaria. Lotado para os jogos. Lembro. Vovô, nosso tempo foi. Vai mandar um abraço para Débora Kiss, nossa colega, você visitou, ela ficou muito feliz de conversar contigo. Tu até perguntou, eu não respondi, né? Não, a gente teve contato por telefone, alguém passou meu contato pra ela e daí a gente conversou por telefone. Eu pensei que a Débora tinha te visitado. Ela foi lá? Ela foi depois dela. Foi. Primeiro ela marcou e depois ela foi. Ela marcou e daí foi lá em casa, a gente conversou lá, acho que em torno de umas 2 horas e pouca lá, eu nunca vi. Bom, se a gente vai conversar, a gente tem um dia inteiro pra conversar, sabe? Né? Não, é muito querido, muito querido. E mais um detalhe também, eu joguei com o Bolívar filho e o pai. Interessante. No Boa Vista. O Bolívar tinha em torno de uns 16 anos, ponteiro direito. Com a 7. Com a Dali 7. foi para os juniores do Grêmio. Isso. Vovô, muito obrigado mesmo. Eu espero te encontrar em muitas outras oportunidades e no microfone aqui da Terra. Isso. Não, se Deus no Senhor quiser, vamos chegar lá. E uma hora a gente pode marcar pra jogar um futebolzinho junto também, né, cara? Um dia desse aí pode jogar. Só aconselho tu jogar no mesmo time, Carlão. Se ele te marcar, tu já sabe. A gente tem umas brincadeiras hoje, seria das 8 às 9 e tem na quinta das 7 às 8. Olha aí, pode escolher, cara. Então, pode escolher. Eu vou dar um jeito de resolver. Um dia desse, só entrar em contato, só aviso o pessoal, tem um amigo meu aí que vai vir aí pra Olha aí. correr um pouquinho com nós. Que honra, hein? Que honra, vovô. Muito obrigado. Sucesso pra ti. Mostra a camisa de 88 aqui para encerrar a participação do vovô. Olha aqui, ó. Era a número 8, 1900. É tudo com 8. 1988, com a número 8. Olha a frente ali, o patrocínio naquela época. E depois nós temos aqui, né, autografada por Mano Menezes. Olha só. Tá autografada por Mano Menezes essa camiseta, porque o Mano veio aqui quando nós tivemos a comemoração dos 20 anos de conquista do título estadual de amadores. Um abraço, sucesso, tá, vovô? Obrigado, igualmente, da mesma forma para vocês. Se precisar qualquer um dia desse aí, só me chamar que o vovô tá aí.